Fala galera, tudo bem? Estamos em mais um Prevcast, o primeiro podcast da prevenção contra incêndio do Brasil. E eu, Renata Dalmolin, sou a host desse podcast e hoje eu tô aqui com um convidado. Gente, eu vou falar duas palavras que vocês vão saber com quem eu tô. Hashtag sem esqueminha. E aí, beleza, pessoal? Prazerzão estar aqui. Eliel Gonçalves, Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio, especialista, 12 anos de experiência e com a hashtag sem esqueminha para poder bagunçar o mercado aí e tirar quem faz coisa errada, né? Maravilhoso. Gente, hoje eu trouxe aqui o Eliel. Eliel é o criador da hashtag sem esqueminha. Eu vou deixar você se apresentar, Eliel. Quem é o Eliel? O que você faz? Não vou fazer toda aquela apresentação. Vou deixar você falar pra galera. Quem que é o Eliel? Conta aí. Eliel, 12 anos já de experiência na área da prevenção e combate a incêndio. Comecei na parte elétrica, né? Minha formação toda da parte elétrica. Só que em 2011 fui para trabalhar numa empresa de combate a incêndio com extintor. E aí veio aquela ânsia, né? Porque eu nunca tinha visto, nunca tinha pego um extintor. E aí dali começou aquela paixão. Aí da parte elétrica, né? Conheci aí a parte hidráulica. E aí o coração bateu mais forte. E aí comecei, me aprofundei mais. Mas não era aquilo que eu pensava, né? A gente sabe que na área da prevenção é como se fosse de pai para filho, né? Você aprende, vai passando pro colaborador, que vai passando pro outro, mas totalmente fora de norma. E aí aquilo me motivou. E aí, trabalhando, estudando, buscando mais conhecimento, vi que eu não sabia nada da área da prevenção e combate a incêndio. Mas mesmo assim, ainda fiquei 7 anos trabalhando. Somente depois desses 7 anos que aí eu saí, decidi andar com as próprias pernas e conheci norma, que a gente não conhecia. Eu fui começar a ler norma quase depois de 7 anos que eu trabalhava com a área. Não tinha costume. Tá, mas peraí. Você já começou muito, muito depois. Tem Eliel antes. Eliel hoje é esposo da Sabrina, participa, vejo que vocês também ativo na igreja, tem sua empresa, tem filho. Filhos ainda não, né? Deixa Também, né? curtir um pouquinho. Não sei se é correria a palavra, mas esse wow que é a vida de você e da Sabrina... Esses dias me perguntaram qual horário que eu durmo. Né? Cara, é difícil. Mas a gente que trabalha com a prevenção, mas eu na parte de instalação, às vezes é complicado, porque nem todos os clientes, a gente está saindo de uma gama de cliente que estava com aquele padrão de uma instalação que não era normatizado até você explicar e que você quer, se ele não aceitar, você tem que partir para um outro cliente e ele não aceita. Aí acaba ficando mais na correria. Mas mesmo assim, a gente tem aí as nossas correrias de igreja, a correria de instalação, de treinar funcionário, de buscar novos colaboradores, que é uma dificuldade, tá? Nível Brasil, entendeu? Mas, nesse processo todo, a gente ainda tem um tempinho ainda para poder tentar buscar ali, melhorar a parte das nossas vidas mesmo, que é o que a gente não pode deixar. Ô, Eliel, e você falou, né? Entrei na prevenção, teve o amor e tal, mas como é que foi isso aí? Porque, sei lá, não nasceu, e prevenção. Então, como é que foi? Quando que você conheceu a prevenção? Por que você conheceu a prevenção? O que aconteceu? Então, na empresa que eu trabalhava muito embarcado. Então, eu fazia inspeção na parte de sistema fixo, de CO2, FM200, Novec. E só com extintor, era para mim assim, fiquei ali, gostei muito, mas ainda não era aquele amor. Na área naval, que eu vi esse sistema fixo, detecção e alarme de incêndio, porque na área, a gente chama de área térrea, né? E naval, é totalmente diferente. Na área naval, se você não entrar com norma, você é engolido. Porque aí entra a questão de outra classificação. E aí, isso que me motivou, que eu comecei a conhecer norma. FM200, o LFM. E aí, aquilo ali me motivou. Falei, caraca, eu não sei nada. E nessa época, eu tava com dinheiro que eu ia entregar pro meu patrão, naquela época, né? Pra ele pagar um treinamento pra mim, porque a empresa tinha bem mais desconto. E aí ele não quis.
E Você tinha juntado dinheiro por conta própria pra pedir pro seu patrão pagar um treinamento pra você, porque pela empresa era mais barato. se eu fosse pagar, ia sair uns 15 a 16 mil. Agora, se ele fosse pela empresa, né, ia sair 7 mil. E você tinha juntado 7 mil sendo CLT pra fazer um treinamento pra melhorar dentro da empresa. Dentro da empresa, porque eu queria me aperfeiçoar mais na área de supressão de gás. Só que aí ele não quis. Aí 2 dias depois eu pedi conta. Aí saí. Aí no dia que eu pedi conta, aí ele, vamos conversar, vamos, não sei o quê. Aí já era, porque aí já não... Eu vi que perdi o amor ali. E aí comecei a trabalhar por conta própria mesmo. E aí teve umas questões de que eu achava que sabia instalar um sistema de alarme, mas não conhecia. Tive prejuízo porque não tinha orientação, né, de alguns parceiros naquela época. Hoje em dia não, hoje em dia com a internet, cara, tá tudo mais fácil, tem fornecedor, parceiros que são bons, que te orienta, que te instrui da maneira correta, e tem vários players no mercado. Você é uma delas na parte de projeto. E, cara, há 10 anos atrás não tinha isso. Eu era muito falho. E aí eu comecei a ler, estudar, ir em outros estados, fazer treinamento, buscar. E aquilo ali foi me motivando, a minha energia foi estudar para poder aprender mais na área da prevenção. E tanto é que hoje eu sou especialista devido a essa curiosidade que eu tive, não sendo mais um, né? Que só você vai lá, CLT, recebe seu salário, está, vai embora. Não, eu sempre quis mais. E isso me motivava para poder... E eu sei que isso foi o grande, assim, o pontapé que me levou a estar no patamar que eu tô hoje. Teve também, eu abri, antigamente o nome da nossa empresa era Silver Soluções. E aí também não tinha conhecimento. E aí comecei a me destacar, aí foram lá e me copiaram. Aí perdi o nome. Isso aí, acho que até uns 2 anos atrás estava com Silver ainda. Acho que quando a gente se conheceu, ainda era Silver. Então, aí vi que... Mas seu sobrenome tem Silver? Não. Ah, você tinha criado mesmo. Porque na época de escola, não sei se você já ouviu falar da marca Quicksilver. Sim. Então, eu usava muito. Aí o apelido na escola era Silver. E aí... É o nome da empresa Silver. Silver. Eu adoro essas criatividades que a gente tem para nome de empresa. Aí ficou. Tá, você falou que começou a trabalhar na área, e aí você foi vendo que fazia alguma coisa errada e foi melhorando, isso? Foi melhorando. Tá, como é que você viu que fazia errado? Tipo, o que aconteceu? Então... Porque você aprendeu a instalar, começou a instalar. E daí, de onde saiu tá fazendo errado? Porque na maioria das instalações que a gente fazia, eu vi que tinha um padrão. Não só na empresa que eu trabalhava, mas em outras empresas, né? Porque a gente fazia treinamento de extintores e tal. E aquilo ali, quando você começa a ler norma e você vê que o cabo que tem que ser instalado é um cabo blindado, o eletroduto tem que ser específico num circuito independente. E aí você faz diferente, aí você fala, poxa, mas aí você começa a indagar, questionar os seus superiores. Aí eles falam, não, mas é assim, nós aprendemos assim. E aí aquilo ali... E eu sempre via o pessoal brigando. Mas a outra empresa lá cobra R$60. Mas a outra cobra 100. Mas não sei o quê, mas não sei o quê. E aí, por conta disso, não se tinha um padrão. E eu creio que de uns 2, 3 anos pra cá, no meu estado, pelo menos, a gente conseguiu aí mudar. Teve algumas coisas que demorou 3 anos, mas em cima ali, deu trabalhando, batalhando com o corpo de bombeiro. Não... como que eu digo? Porque corpo de bombeiro a gente não pode chegar lá e falar, eu sei mais que você tem que ir com calma, mas deu certo. Assim, ainda falta muita coisa para melhorar, mas devagarzinho, não só eu, mas como a galera do Brasil que está aderindo aí o Sem Esqueminha, né, mostrando os padrões e melhorando a parte da prevenção, acho que a gente vai conseguir mudar. Você tem noção, ciência, ou não sei a melhor palavra, mas você tem essa clareza, assim, do tanto de vidas que você já mudou e do tanto de consciência que você já espalhou pelo Brasil com a sua hashtag Sem Esqueminha? Não, ainda não, mas tem muitas pessoas que mandam mensagem, que agradecem, que mudou a vida delas. Tem um caso que até me emocionou bastante e foi umas 2 semanas atrás.
ele largou a empresa dele, ele falou que estava trabalhando, mas tentava melhorar, só que não conseguia. E aí ele pediu conta e saiu, e ele viu um vídeo meu que ele falou, Eliel, vou montar um sistema de fazer teste de gás. Ele gastou 600 e pouco. Ele, com o serviço, ele conseguiu pagar todo o equipamento dele, comprar um compressor em cima dos ensinamentos. E ele falou assim que foi a melhor coisa da vida que ele fez. Foi de graça, ele não teve que... porque a gente tem um problema. Muitos dos instaladores têm pessoas que têm mais experiência que eu, conhece mais, só que eles ficam muito fechados, não quer passar conhecimento. E aí acaba que fica aquele bolo de serviço ali que 2, 3 pega ali. Eu aprendi que na área da prevenção você tem que dividir para somar, porque se você for tentar fazer tudo sozinho, não vai dar certo. Não vai. E quanto mais divide... Quanto mais a gente... Você dá aula, você sabe. Quanto mais a gente divide o conhecimento, mais a gente aprende. Mais a gente aprende. E mais a gente aumenta a régua do mercado. Então, eu não consigo entender porque que a galera não divide, não leva, não... Até porque, se a gente parar pra pensar, a gente tá falando de uma área da engenharia que ela tá ali pra salvar vidas e não pra ver quem é melhor. Isso. Então, eu vejo que muitas vezes isso é deixado de lado, né? O pessoal esquece que a gente não tá falando de quem instala mais. Cara, vamos todo mundo fazer bem feito, vamos todo mundo fazer um negócio que vai funcionar. Que você melhora no contexto geral, né? Nível Brasil. E, infelizmente, muitos instaladores, muitos engenheiros acabam que não tem essa visão. Eles acham que quem está começando aqui vai poluir o mercado, que vai atrapalhar ele. E é totalmente o contrário. Quem já está aqui há muito tempo, 10, 15, 20 anos, às vezes nem tem o total conhecimento de instalar conforme as NBRs. E aí isso aí acaba que eles mesmos que poluem o mercado. E quem está começando agora, que consegue ver ali o que a gente passa de ensinamento, de treinamento, começa a ler, estudar e ver e fala, caraca, é diferente. Eu consigo fazer de uma forma melhor, consigo oferecer uma segurança para o cliente e consigo ter ótimos ganhos, que é o que a gente quer, que você entregue um serviço de qualidade, com segurança e que o seu valor ali seja um valor justo pelo serviço que você está prestando. É isso. É essa clareza que a gente precisa, que se espalhe, né? E a galera tenha mais ciência disso. Eu perguntei se você tem noção do barulho que você vem fazendo a nível Brasil, porque na minha cidade, imagina, eu sou do interior do Paraná, você é do Espírito Santo. E na minha cidade já tem gente que fala de você, que acompanha, que às vezes vai na instalação comigo e fala, mas eu vi que o Eliel, ele falou não sei o que, não sei o que, não sei o que. E muitas vezes, Eliel, eu escuto bem assim, eu queria ter a coragem do Eliel, de ir lá no Instagram e falar como as pessoas estão fazendo errado. Porque uma coisa que você fez foi basicamente tirar a toalha de cima de todos os esqueminhas que tinha, né? Você tirou e falou, então, isso é esquema, isso é esquema, isso é esquema, não façam. Exato. E de onde surgiu isso? Onde surgiu essa hashtag sem esqueminha? Então, eu, evangélico, então tenho muita intimidade com Deus. E Ligação direta, né? a gente fala que é download do céu, né? A gente ora, vai lá e Deus já manda o download. Eu tava falando hoje de manhã sobre isso. Falei, não, pra minha ligação, eu acho que é assim, ó, quase, não é nem telefone sem fio. O negócio é Wi-Fi já, muito rápido. Então, mas tem que ser assim, porque quando você honra, Deus te honra. E aí eu pedi a Deus, falei assim, caraca, eu já tenho mais ou menos aí, porque no meio que eu convivo, eu tive algumas revelações e aí Deus falou que ia fazer algumas coisas na minha vida. E aí eu pergunto ele, e aí, quando que vai ser, Deus? E aí? Eu tô fazendo a minha parte, jogo nos peitos dele e deixo ele fazer. E aí, assim, orando, ele vai lá e dá a visão. E aí, em cima disso, eu recebi uma promessa de Deus, tá? Em 2019. 2019, foi um negócio de doido, porque a gente fala que você tem que fazer voto com Deus, mas você tem que cumprir. E 2019 foi assim, eu tava com muito serviço, eu trabalhava, mas era um serviço atrás do outro. Eu não vivia. Tanto é que pra mim poder sair na praia, no cinema, cara, eu acho que a cada 6 meses.
Assim, era muita loucura. A gente trabalhava igual doido. A gente, às vezes, não via o dinheiro porque você era naquela de brigar por preço. Você tinha que trabalhar, se igualar ao preço dos outros, mas você nadava, ficava no mesmo lugar. E aí eu fiz voto com Deus naquela época lá, 2019. Foi julho de 2019. Eu trabalho muito com a área de sinistro. É uma área da prevenção também que muitos não sabem. Se acontece um sinistro no condomínio, o pessoal que é da instalação, da engenharia, pode atuar na área oferecendo um laudo de sinistro. Ele pega, faz o laudo, acompanha junto ao corpo de bombeiro, e é um laudo aí que eu cobro aí de 5 a 10 mil. Então, é um sistema bem vantajoso para você fazer ali esse processo de acompanhamento. O sinistro seria pegou Pegou fogo, fogo, caiu alguma coisa. raio, e aí eu ofereço o meu serviço. E lá eu sou referência nessa área de sinistro. Quando acontece, algumas administradoras já, Eliel, porque eu faço o procedimento de maneira correta, dentro das normas, que a seguradora vai pagar o condomínio, isso aí se tiver tudo certinho, claro, né? Então eu faço todo o procedimento, porque se não fizer da maneira correta, o seguro vai pagar uma parte, outra vai ficar sem. E aí o condomínio, às vezes, não tem aquele valor ali para poder dar sequência ali no reparo que ele teria que estar fazendo. E essa parte de sinistro, geralmente quando eu faço, eu levo um pacote. Então eu faço tanto a parte elétrica quanto a de incêndio. Quando pega fogo, você sabe que sai estourando tudo. E essa parte de sinistro lá, para mim, é o que dá mais dinheiro. Então, se tiver um laudo de sinistro lá, eu sei que vai ser ali uns 80, 150, até mais. Teve um lá que foi 300 e poucos mil. Então, é uma área boa, porque você tem que fazer todo passo a passo e é um serviço que, se pegar fogo, a parte elétrica eu consigo resolver ali com 3, 4 dias, todo mundo já está entrando e morando. Se a pessoa não tiver um conhecimento, vai demorar de 2 a 3 meses. E aí, Caraca. o condomínio tem que pagar hotel, Hotel pra todo mundo. e aí sai caro. E tem muito morador que sabe que aproveita, né? Então, eu sou referência nessa área lá. E eu na igreja, no mês de julho, fiz um voto com Deus. Falei assim, Deus... Ano passado? Não, em 2019. Ah, tá. Eu falei, ó, eu quero fazer isso, 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 isso. Se o senhor me dá a oportunidade, me dá o recurso, eu faço isso, faço agora, não sei o quê, né? O voto que eu tinha feito. Aí na mesma hora o telefone toca. Aí o condomínio pega fogo. Aí me liga. Eliel. Aí eu, calma, que eu já tô indo. Tava dentro da igreja, orando ali. Aí Nossa, download foi, real. assim, foi muito instantâneo. Wi-Fi 5G. Ali foi, tá? E aí eu fui, e aí teve uma revelação, a mulher falou lá, né, ó, você fez isso e isso, agora você tem que cumprir. E nesse voto que eu fiz com Deus, eu falei assim, Deus, só que eu quero fazer uma viagem internacional esse mês ainda. Isso aí foi foi no mês de agosto. Aí aconteceu o sinistro, recebemos dinheiro, porque é muito rápido. Comprei a passagem, fui pro Chile, voltei, fui pro evento em São Paulo, primeiro evento de extintores que teve, até do professor Rodney. E eu fui nesse evento e eu pedi a Deus orientação para que daquele dia em diante eu tivesse ali um rumo totalmente diferente, que eu mudasse realmente a vida das pessoas. E indo para São Paulo, eu tive esse insight de sem esqueminha, e aí que ele ficou na minha cabeça, dentro do avião. Na verdade, ó, teve outras 3 vezes. Dentro do avião, eu tive 3 downloads Adorei download. de processos Insights. que tá em patente, mas ainda não posso falar, né, que tá em segredo ainda. Mas tudo dentro do avião, vindo para São Paulo, participar de treinamento. Cara, assim, é um negócio de doido, eu não tenho como explicar, assim, mas é a intimidade, joga no peito de Deus, ele faz a parte dele e eu faço a minha. E eu sei que dá certo. E a última agora foi até A batalha. a batalha também, que foi um negócio ali que, cara, foi muito... Foi do nada, né? Foi um negócio também muito de Deus, assim, foi muito doido, tá? E deu tudo certo, assim. Mas esse é o processo. Nem sempre a pessoa, né, eu não fico, porque você é evangélico, porque você é espírita, é católica. Você tem que se apegar à sua religião. Sua fé. Eu
Sou evangélico, tenho muita fé em Deus. Eu tenho parceiros que é espírita, mas eles têm a fé deles lá. Eu respeito, aceito, mas a fé deles, cara, é tão grande que também eu vejo os caras fazendo coisa ali que é deles. Tudo bem, tá tudo certo. Mas é você se respeitar. E, cara, desse processo de 2019 pra cá, assim, o que teve de mudança na minha vida, veio sem esqueminha, veio a troca da empresa que era Silver, mudou pra Specs Fire também. Chorei, mas Deus falou que tinha que fazer. Mas eu acho que foi tudo uma construção, porque copiaram meu nome, patentearam, mas Deus me deu dois inventos, né? Que se eu tivesse dado início com o nome de Silvio, eu ia perder. Porque como que você, né, até reestruturar, refazer, e sem esqueminha, como que ficaria? Que tá linkado. Imagina, E perderia tudo. aí tem o Eliel Ensina, que tá tudo no mesmo registro ali. Eliel Ensina, sem esqueminha, e Specs Fire. Nossa, é muito legal ouvir histórias assim, porque uma coisa que eu falo muito tem muita coisa que acontece na nossa vida que a gente não sabe explicar, né? Fica assim, como isso? E é muito exatamente isso, é Deus, é tipo assim, direto. E é você estar pronto e saber ouvir também, né? Eu falo que, tipo, ele fala com a gente nos pequenos detalhes, só que muitas vezes a gente tá tão apurado, tão fazendo um monte de coisa que não consegue ver, tipo, os detalhezinhos do que acontece. E é onde ele realmente tá falando com a gente. Um detalhe, 2019, assim, de 2019 pra cá que teve a mudança completa. Você foi lá na nossa empresa, foi no ano de 2020. Foi. Você viu lá os painéis que tava lá. Nós montamos aqueles painéis lá. Você não chuta que lá tem quase 300 mil ali Caraca. de instalação, de sistema. Contando com casa de bomba Imagina, ali. também tem um monte de coisa, né, Léo? E foi tudo sem recurso, porque foi na pandemia, porque a pandemia começou início ali de 2020, né? E aí, em março de 2020, parou tudo. E aí a gente tivemos prejuízo, assim, alto, com várias empresas que não pagou até hoje. E todos aqueles painéis foi montado tudo na pandemia. Foi tudo com material que sobrou da galera que não pagou? Não, teve cliente que falou assim, eu quero que tenha um serviço aqui, mas eu não tenho como pagar. Só que tem um material, você quer pegar, você faz? Aí eu faço. Aí teve cliente, Eliel, sobrou um material aqui, eu não sei o que que faz. Você quer? Claro. Cara, e depois a gente foi fazendo, assim, gastei um dinheiro ali com alguma coisa, mas tudo foi montado na pandemia, sem recurso, e eu não sei, assim, naquele momento, não sabia, né, como que seria. Mas Deus foi mandando, assim, tudo gradativamente, pontualmente, porque Ele falou que eu ia ensinar e instruir outras pessoas. Eu não sou engenheiro, tá? Não tenho formação. É verdade, né? Tem essa parte. É, Você não tem formação não tem, de engenharia, mas não você é tem. da parte elétrica, né? Formado pelo Senai. Só que... Cara, pra você ver, né? Não precisa. O cara, quando quer fazer a diferença, não é o diploma que vai Não é impedir. diploma. E aí tudo, cara, foi montado ali naquele cenário de 2020, na pandemia, aquela loucura, e ninguém podendo trabalhar e vindo recurso, e gente montando, você viu lá todo o processo. Você falou, hoje já tem mais coisas, tá diferente, mas tudo aquilo ali foi processo, não é acordo, né, mas foi, assim, um projeto de Deus para ensinar outras pessoas a melhorar a sua vida. E esse que é o meu propósito. Eu entendi que o meu propósito é ajudar a ensinar pessoas. E como tá sendo agora viver esse propósito? Porque, por mais que você talvez tivesse entendido antes, você abraçou essa causa agora, né? Eu acho que foi... É porque tudo é capacitação. Se ele tivesse já me dado tudo naquele ano ali, eu não ia saber. lidar. Não ia saber. Eu ia pegar e ia acabar com tudo. Então, acho que tudo foi, assim, um processo. Eu conhecendo pessoas, aprendendo com essas pessoas também. Eu aprendi muito. Com você às vezes pode não saber, mas a parte do digital, você, Carol Cantelli, que a gente sabe, eu já até te falei isso, né? Eu sou a Carol Cantelli da sua vida Não é, real. né? Então, assim, cara, tudo... Tem outras pessoas, mas cada uma teve ali um pedacinho que me ajudou a formar o que eu sou hoje. Eu sou Eliel Ensina, mas
teve várias pessoas, várias pessoas na parte de engenharia que não sabe, mas que a gente tá nesse... Contribui, né? É, Vai contribuindo tá aos contribuindo. poucos. E hoje você estar levando todo esse conhecimento pra galera. Porque hoje você espalha um conhecimento absurdo nas redes sociais, né? A batalha, eu fiquei sabendo que foi um sucesso. Eu acompanhei um pouco o KG, que a gente tava aqui em São Paulo. A gente viu que foi, assim, muita interação, galera super querendo saber. E, de novo, eu encontrei um instalador da minha cidade na semana. Ele, nossa, você viu a batalha do Eliel? Eu falei, caraca, velho, todo mundo assistindo. E como é que tá sendo hoje você tá ensinando isso pra galera? Qual que é o sentimento? Olha, de satisfação, de dever cumprido e ainda saber que tem mais coisas, que eu posso fazer mais e mostrar para essa galera que eles conseguem ali. Eu tento falar da base que eu vim. Eu não preciso de você ter um curso de engenharia, você ter um diploma técnico ali. Cara, é pegar com o que você tem, correr atrás. Tá aí, é você querer saber, você ler, buscar, pegar o conteúdo de cada um, pega, junta, cria um padrão seu, seja diferente, seja um especialista, igual eu falo, seja um top das galáxias, para você não ficar brigando por preço, entregar um produto de qualidade, com segurança e se destacar ali em relação aos outros, porque esqueminha tem, vai continuar tendo, não tem como a gente, porque vai ter o cara que vai querer saber só de dinheiro, só de valor e não tá nem aí para segurança do cliente. E hoje, quando a gente olha para prevenção contra incêndio, o que que você... Você fala muito dos esqueminhas, né? Mas o que que você acredita, assim, que nós, como engenheiros aqui desse lado, precisamos cuidar mais? Ou cuidar, né? Talvez a pessoa nem cuide. Na hora de uma instalação, na hora de indicar uma empresa, sabe? Fazer uma vistoria, uma inspeção. O que que a gente tem que cuidar? Olha, eu queria muito, muito, inclusive eu tenho, né, essa interação com a parte da engenharia para instruir eles também, a eles cobrarem teste de vazão, teste com os equipamentos corretos. Porque quando você cobra e passa para o seu cliente, olha só, estou te entregando o projeto, só que depois da instalação tem os testes. Eu quero que você me contrate ou contrate uma outra pessoa que não seja quem instalou. Porque aí você vai ajudar e vai validar aquele sistema. Porque o cara que instala, é muito fácil ele só entregar a RT e falar, tá tudo certo. Mas se for um outro engenheiro que vai levar os equipamentos, medidor de pressão, de vazão, anemômetro, e vai testar todo o sistema. Se tiver errado, não conformidade, ele não vai aceitar e vai falar para o seu cliente, olha só, o cara colocou aqui, mas tá fora de norma. O cara colocou aqui um cabo, mas ele tá maquiando. Daqui a 2, 3 anos vai te dar um problema, que é o que acontece muito. O esqueminha ele só vai aparecer depois de 2 a 3 anos. E aí você vai ter que ou trocar o sistema, vai ter que gastar com mão de obra, gastar com material. E quem faz isso já sabe, porque ele já conhece o material. Ele sabe a durabilidade que tem ali um cabo de rede, um tubo fora de norma com a parede de 2 milímetros ou até mesmo menor ainda. Então ele sabe a durabilidade. Ele vai dar uma garantia, que depois da garantia vai acabar. A maioria dos clientes não tem a ciência de quanto e quanto tempo precisa de fazer teste, o cliente não vai fazer, porque ele também não é orientado, porque o cara que instala, ele só instala e vai embora. Empresa de extintor, infelizmente é uma realidade, eles não têm aquele contato de querer estudar, de querer ler norma, de entregar um produto de qualidade. Que é só fazer extintor um atrás do outro, ainda faz errado. Não são todas, tá? Mas a maioria é assim. E aí o cliente que fica na pior. E aí quando acontece o problema, que a alvará geralmente vai ser ali de 3 em 3 anos, e aí o cliente vai ter que fazer a sua renovação, e aí ele vai gastar ali uma nota de novo. Com um sistema que, talvez lá atrás, no começo, na instalação, né, ele poderia ter evitado. Acontece muito de, na hora da renovação, o cliente ter que refazer todo o sistema? Acontece, principalmente a parte de alarme de incêndio. Por quê? Porque quando se coloca cabo de rede, a comunicação, tudo novinho, você não vai ter perda de impedância, vai comunicar, tudo alinhando, bonitinho, e o bombeiro vai lá, vai pegar a documentação, vai testar, vai funcionar.
Mas depois do primeiro ano, do segundo ano, aí começa a ter aquelas falhas, perda de comunicação. E aí não tem como, porque o excesso de emenda que tem, ou cabo fora de norma, vai fazer com que vai precisar de trocar todo o sistema. E isso acontece em nível Brasil, tá? Nós fomos na Bahia mês passado, fechamos uma obra lá, e a central lá bonitinho, funcionando, mas fizeram uma ramificação dentro, colocaram o jumper, resistor de fim de linha, para dizer que aí a central entende que está normal. Só que tá sem comunicação em todos os dispositivos, porque quem faz isso já sabe. Ele sabe que se você ele pegar um resistor, colocar na saída da central, a central vai entender que está tudo normal, que está comunicando ponto a ponto. Só que não tá. E aí o cliente vai ver ali que tá, opa, tá normal. Pronto. O bombeiro vai vir, vai olhar, tá normal, vai fazer o teste de alarme geral, vai tocar, tá normal. Mas se tiver um incêndio, não vai funcionar. E isso acontece, é mais comum do que você imagina. É o esqueminha. É esqueminha. Tá. Então você falou que nós, como engenheiros, o que a gente pode fazer para melhorar essa parte de instalação é cobrar que quem for lá fazer as manutenções faça laudos e façam todos os testes com os equipamentos Correto. adequados. Isso aí. Isso. E quem for instalar, o que eu cobro dessa pessoa? Pode explicar para o seu cliente da mesma forma, para que ele cobre o instalador, que ele faça os testes na presença do cliente. Depois que instalou, fazer o teste também. Na presença de quem fez o projeto e do cliente, porque ele vai ter que levar os equipamentos. Só para você ter uma ideia, a média de os mais simples, né, para você trabalhar com a parte de combate a incêndio, instalando e manutenindo, é a média de 50 a 70 mil reais. Só para testar. Para comprar todos os equipamentos. Bomba de teste hidrostático, tubo de pitot. Então, o investimento inicial para eu entrar nessa... eu tô aqui, quero entrar nessa área para fazer manutenção e testes. No mínimo 50 a 70 mil reais. Isso aí. Pra fazer algo sem esqueminha. Sem esqueminha. Tá. E se eu quiser fazer Tabajara? Milão resolve. Nem isso. AliExpress entrega na porta da casa. Nem faz. Só entrega laudo. Esse é um problema. A pessoa daí não tem nem equipamento. Não, Ela só vai. Só vai, na entrega fé de laudo, Deus. testa a mangueira lá, abre e fala, não, já tá dando 8 metros. Chocada. Não sei se você já acompanhou empresa que fez ali a instalação e a renovação de alvará. Você acompanhou o teste dela? Já. Foi bem isso mesmo. Então, ela não leva equipamento, não leva bomba de teste, tudo. Eu acho que na minha cidade nem tem gente que tem equipamento. Ó, tem um lá, eu não sei se é ele, se é o Janquiel. É ele? Não, mas ele comprou. Janquiel? Ele me pediu informações na parte de equipamento, eu passei. Na minha cidade? Na sua cidade. Cascavel? Não, eu não sei se é de Cascavel. Do Paraná. Do Paraná. Tá. Mas ele comprou. Ele falou assim, Eliel, eu sempre tentei fazer da forma correta. Não tinha os equipamentos. Mas o que eu fiz? Eu comprei um tonel de 200 litros e ia medindo a quantidade de água que saía e contava pelo minuto. Caraca. Não é o correto, mas funciona. é o que ele tinha. E ele entregava e falava. Eu já fiz isso, mas ele falou assim, na hora que ele viu que tem o equipamento correto, ele já comprou. Porque ele não sabia, por conta dessa situação. Porque a gente que trabalha na área vai aprendendo, né? É assim que faz, não precisa de equipamento. É só você abrir a mangueira, deu 8 metros, 10 metros de jato, tá aprovado. Mas nem sempre isso é sinônimo que tá aprovado. Entendi. Fiquei chocada agora. Podemos fazer um negócio assim, ó? Pra cada sistema, você me fala um esqueminha e o que eu, engenheiro, tenho que cuidar? Tá bom. Extintor. Extintor, um esquema, assim, tem muito esqueminha, tá? Extintor. Vamos falar do de CO2. A maioria coloca, se tem 6 kg, coloca 4 kg. Eu sempre oriento quem vai fazer a parte ali de acompanhar a vistoria, comprar uma balancinha portátil de 50 kg, porque você consegue olhar no peso do cilindro ali, quantos quilos que ele tem. Com a balança portátil, você vai pesar. Se não bater, você já fala com o cara que fez a manutenção. Olha só,
Cara, já refaz aí, cara. Não aceito isso, não. Meu cliente não vai ficar com o negócio sem carga, não. Tem alguma indicação de balança portátil? Eu tô até anotando já essas dicas. É, olha, eu compro no Mercado Livre. Ela Mercado tá Livre. R$ 60. Eu só não sei a Caraca. marca agora. Não, beleza. Mas Já anotei isso aqui. aí ajuda muito. Só de você chegar com a balança e você vai falar para o cara que instalou, que fez a recarga dos extintores. Olha, quando você entregar, eu vou lá acompanhar e vou pesar. O cara já fica todo apavorado. Você já vai matar o cara ali, Já acaba ali. já é. E aí você começa a fazer a vistoria. Aí se ele for, isso aí na parte dos extintores, tá? Tá. Posso falar? De outro? É, Não, calma. Então, isso... Peraí. Na parte de extintor, o que acontece muito é esse miguezinho no peso. E pra gente se precaver, vamos então comprar uma balança. isso. Isso no de CO2 e nos outros. Nos outros, é preciso de você olhar anel. O anel, cada ano tem uma cor. Tem um anel. Tem uma cor que, igual esse ano a gente tá na cor preta. Só que o anel, ele é específico. Se você vê alguma demarcação, ele tem que estar por inteiro. Se ele tiver com corte ou colado com tech bond, que acontece muito, é esqueminha. A pessoa não abre o extintor, ela só cola com tech bond. Isso aí Tech acontece. Bond? É, aquela... Super Bond, normal. É, super bond. Ela só corta ali, cola, fala que fez a manutenção. Esqueminha também. E aí, o que que eu faço pra saber? Ali é a inspeção visual. Olhou o anel. Se ele tiver com alguma deformação, amassado, cara, já não aceita. Inclusive, hoje, eu vindo pra cá, no aeroporto de Santos Dumont, Rio de Janeiro, eu até fiz um storyzinho lá. Tava com esqueminha. Tava com anel de P2, extintor de P2, no extintor de CO2. Isso indica que a pessoa não abriu o extintor, ela só passou o anel por cima e colocou. E de boa. Entregou o laudo e falou que tá tudo certo. Caraca. Dentro. Tá. Então, de extintor a gente tem pesar, o anel. Anel. Quer pôr mais um? Porque eu achei legal. Ó, tem outros, mas acaba sendo mais específico, que é no manômetro, ele tem um selozinho ali que é tipo uma segurançazinha. Algumas empresas não fazem a recarga, ela só gira o manômetro para poder falar que tá com carga. E como que eu sei ver isso? Esse daí vai ter que olhar no centro do manômetro para poder ver se ele tá com aquele selozinho de proteção. É tipo um... Ah, tipo um adesivinho, um Isso. negocinho? Se tiver sem, foi violado. Manômetro. Nossa. Você vai explicar isso amanhã? Posso também. Nossa. Tá bom. Iluminação de emergência. Iluminação já é um pouco... Não é que é de complicado, mas é muito difícil de ter um esqueminha. Seria mais na parte do fabricante. Né? Agora, para instalação, não tem tanto esqueminha não. Porque você vai pegar o projeto, você vai ver lá se é de 30 LED, se é de 1.200 lumens, 2.200. Aí é só conferir com o que foi instalado. Agora, para fabricante, que pode fazer esqueminha. Mas aí já é mais complicado. Aí você teria que levar um luxímetro, fazer uma avaliação. Aí já A é um gente já pouquinho... vai longe. E quando a gente fala de iluminação de emergência... Ai, o que eu ia te perguntar sobre isso? Caraca, deu um branco. A norma ela foi atualizada em março desse ano, ela tá fresquinha. Então, esse ano, agora, é obrigatório ter um circuito independente. Isso, era isso que eu ia te perguntar. Como é que faz essa parte de circuito independente? Tanto para licenciamento quanto para renovação, agora está bem detalhadinha, fresquinha. É obrigatório um circuito independente para o bombeiro ir lá, desligar o disjuntor e testar todas as luminárias. Até pelo Então cliente. tem que ter... Mas e minha obra pronta? Como é que eu vou fazer um circuito independente? Aí, Canaleta por tudo. Não, geralmente obra pronta, já tem com a estrutura, tudo passado. Aí é o eletricista fazer um trabalho assim, demora um pouquinho mais. Com fio guia? Hã? Com fio guia? Passar sonda, passar guia, passar um circuito. Porque na maioria dos casos só liga ali, um circuito de tomada, vai lá, pum, liga. E tomar cuidado, porque em prédios verticais, quando tem um circuito passando de iluminação, alguns instaladores de TV a cabo, de internet, usam o circuito para colocar modem, switch, roteador. E aí, quando cai, eles vão fazendo aqueles monte de emenda, puxa cabo. Isso é prejudicial demais para o sistema. Então, por exemplo, sei lá, aqui, se a gente vai colocar uma luminária de emergência, a gente tem que puxar um circuito novo. Eu não posso usar nenhuma tomada que já existe. Circuito independente.
Sinalizadinho, escrito lá, iluminação de emergência. Boa. Tá bom? Extintor, luminária. Sinalização a gente tem só... Eu vi esses dias você fazendo um vídeo que uma derrete, a outra não acontece nada. Aí é questão... Fabricante também, né? Questão de fabricante também. Aí já... eu gosto de testar, assim, quando eu compro muito, eu mesmo testo, vou lá e taco fogo, mostro para o cliente. Ou quando o cliente compra algo que eu não especifiquei, porque acontece isso, você passa a lista de material, aí o cliente, não, mas eu tenho um contato aqui que ele vende baratinho. Aí eu testo, mostro para ele, né? Aí eu deixo ele se virar lá depois. Mas Você testa tudo? Testo tudo. Olha... Cara, é que na verdade, né, as pessoas... Você não fez ainda esse story. Eu falei pra você fazer depois daquela live. Fazer um story mostrando tudo aquilo que você montou pra galera ter uma noção. O que a Eliel, gente? Ele é a pessoa mais curiosa que eu conheci. Tipo, ele testa, ele monta, ele desmonta, faz funcionar, desfaz funcionar. Porque eu queimo bomba, queimo central. Eu gosto de ver ali como que funciona o parafuso, como que é aquela engrenagem. E isso que me dá experiência para poder falar para as outras pessoas, olha só, não faça isso, porque se fazer assim vai dar ruim. Ó, esse material não é muito bom. Tem fornecedor que eu instalo um material, mas eu não gosto. Eu instalo porque a gente tem... fechou a obra ali, tem que instalar porque é dele. Mas eu falo, ó, não me responsabilizo por conta do material, porque eu já testei. Eu sei qual material que vai ser resistente à chuva, que é IP68. Eu sei qual que não vai ser. Então, tudo isso daí, lá eu testo, eu pego o luminário, eu jogo água, eu abro ela, eu jogo no chão. Igual as conexões da GPM mesmo, que eu fiz um teste lá, tá pra sair o vídeo agora também. Eu amarrei tudo com cabo de aço, coloquei na carroceria e saí puxando pela rua. Aí sai... Não tem quando o pessoal casa e coloca aquele monte de latinha? Ai, ele é o certo. Então, E aí você foi ver se elas amassavam ou era boa. mas igual, quando a conexão ela tem uma espessura menor do que a norma pede, e você vê na cara ali, ela quebra, ela trinca. Assim, tem... Imagina as pessoas da sua cidade vendo, tipo assim, do nada, uma pessoa andando com um monte de registro batendo. Não, lá é meio engraçado, tá? O pessoal fica meio... Teve uma vez que eu fui fazer um teste de porta-corta-fogo, que eu taquei fogo, vi um monte de vizinho, gente, assim, um galerão, batendo lá no portão aí, ô Silver, porque como o nome era Silver, eles só me chamam de Silver, né? Silver. Aí batendo, ô Silver. Aí eu olhei assim, o que foi? Abri o portão, tá tudo bem aí? Aí olharam assim, aquele fogaréu, eu tô testando. Meu Deus. Tá, puxando o gancho. E porta-corta-fogo? Tá, então calma aí, vamos só recapitular. Extintor é o anel, o manômetro e o peso, então compra uma balança. Uhum. Luminária de emergência, circuito independente e um fabricante bom. Sinalização, um fabricante bom. Uhum. Porta-corta-fogo. Porta-corta-fogo também. Tem algumas empresas que utiliza material que já não é... a norma também teve uma atualização. E algumas empresas utilizam ainda de forma equivocada algum material que não poderia, né? E esse tipo de material, quando você faz eu não tenho como testar um teste normativo de fazer uma pressão específica, de tacar uma temperatura específica nela. Eu não consigo. Eu consigo ir lá e testar, que é o que eu simulo dentro de um condomínio ou de uma empresa. Eu coloco a porta, 2 porradas nela lá, igual o pessoal chuta, bate, eu taco fogo nela, verifico a resistência dela. Ela precisa de ser resistente. Pelo menos para mim. Porque no teste, é um teste muito mais bruto, é um calor muito mais específico. Então, se ela passar no meu teste, eu sei que tá aprovado, porque no outro lá eu sei que não passa. Mas tem porta que ela tá a espessura menor, utiliza gesso dentro de porta. A gente até tá com uma lá que ela tem ela é 4,2 centímetros. Ela tá com quase 7 centímetros de diferença, que ela é menor. E fizeram isso, tem 12 portas instaladas. E aí o cliente quer trocar, mas o cara que vendeu já sumiu, ele não consegue trocar. Aí vai fazendo por parte. Da maneira que o pessoal, tipo assim, que bate a porta, ela vai trincando aquele gesso por dentro dela, o gesso vai saindo assim no chão. Até vou te mandar o vídeo depois. Me manda. E aí vai saindo aquele gesso, fica Gente, tudo a no chão. galera faz esqueminha real. E é fabricante, tá?
fabricante. Aí pra porta, assim, também é um pouquinho mais complicado, Também é mas... fabricante, laudo. Caraca. E gás? Gás, a gente tem esqueminha também na parte de tubulação. O pessoal usa tubo... Lá a gente... Teve uma vez a gente pegou uma empresa, ele compra tubo do ferro velho pra poder instalar Gás. de gás. Gás. Tipo E não- assim, o negócio mais E perigoso não tá que nem tem. aí. Gás é o que eu tenho maior medo, eu faço, eu gosto de fazer, mas é o que eu tenho mais atenção, é o gás. Porque, cara, se você não tomar cuidado, Explode a porra toda. explode tudo e você se queima, assim, se queima em tudo, né? Tanto na parte de se queimar mesmo Literalmente, e figuramente. ficar queimado no mercado, né? Caraca. Tá. Hidrante. A hidrante, mesma coisa, tubulação fora de norma, se o projeto tá lá especificado, um tipo de tubulação, e aí você Que muda. tipo de tubulação pode usar na rede de hidrante? Cobre pode utilizar, aço, Cobre. carbono. Tá, vamos lá. Cobre eu posso utilizar tanto enterrado, aéreo, qualquer jeito. Tem algumas particularidades em relação à bitola dele, tá? Tem que cuidar. Isso. Agora, aço carbono enterrado tem que estar protegido, tem que estar envelopado. Perfeito. Aço carbono galvanizado. A gente tem também PAD. PAD também, pode ser. E é só Só enterrado. só enterrado. É 1 metro antes da edificação? 1 metro antes da edificação. Que daí troca pro Aí, ferro. isso aí. A Perfeito. gente pega muito que o pessoal troca e não coloca PAD, coloca cano simples mesmo. Lá, Qual que é a diferença do PAD? a pressão, esses cano de água mesmo, simples. Aham. Que esses cano que a pressão de ruptura dele é 6 quilos. E aí quando você aplica a pressão, o cano, as conexões não aguenta e estoura. E geralmente pensa num condomínio que vertical, aí desce lá para parte de terra, tudo com concreto, com piso e tal. Sempre estoura naquela junção ali, ó. E aí você mostrar aí você tem que explicar para o cliente, mostrar para ele, olha só, estourou, mas o teste é normativo. A norma pede um teste 1,5 a pressão da rede e no período de 2 horas. E aí quando vai quebrar tudo ali, lá eu já, assim, antigamente eu ficava com muito medo de fazer teste e estourar. Porque o cliente já fez eu pagar um serviço e eu paguei porque eu não quis ir a fundo. Eu achei que eu que causei o problema. Aí no segundo cliente, não. Aí eu já falei assim, cara... Peraí, vamos Tem um conversar. negócio aí que não tá batendo. Se a norma pede para poder fazer o teste, eu faço o teste. Se estourou, é porque tá com problema. E aí, quando nós fomos cavando, chamei um pedreiro, quebrou lá, trouxe os marteletes, o rompedor lá, tubulação toda de PVC. Aí eu comecei a entender. Eu falei assim, então tá explicado por que estoura. PVC. Então, a parte hidrante tem que cuidar muito com a tubulação que vai ser utilizada. E por isso que a norma, no seu anexo C, a 3.714, ela fala, você precisa de fazer o teste hidrostático 1,5 a pressão da rede no período de 2 horas. Já, se a pressão está com 5 quilos, o sistema é 5 AGF, eu vou colocar mais 2,5 kg, então vai para 7,5. Durante 2 horas, ficou 7,5 kg, tá aprovado. Se tiver PVC, não vai aguentar. Se for um tubo fora de norma, não vai aguentar. Lá, tem cliente que fala assim, eu quero que você faça o teste. Aí tem cliente que quando pega o nosso orçamento, não quero que ele faça não, porque pode ser que estoure aqui alguma coisa. Mas o cliente já sabe. Tem cliente e Tá cliente. todo mundo, né? A gente pegou uma obra, a gente cuida de uma indústria e um dia eu acabei aparecendo na indústria sem avisar e eles estavam fazendo execução e eu passei pra dar uma olhada. Não acompanho a execução, não executo, mas eu tava na cidade e passei lá pra dar uma olhada. E aí eles não tinham enterrado uma parte do tubo. E daí eu fui ver, dei uma convocada e fui dar uma olhada. Era um tubo verde, porque eles estavam usando o tubo da Top Fusion, mas o de água quente. Não o de hidrante, não de rede de incêndio. E aí quando eu questionei, ele falou, não, mas é que é o mesmo. Eu falei, cara, não é o mesmo. E porque daí eu vi também que esses, quando são próprios para incêndio, eles têm, inclusive, o tanto que eu tenho que deixar ele enterrado, né? Tipo, 2 metros, 1,20 m, tem tudo isso para cuidar. Isso aí, pra você pegar, de fato, a garantia dele, pra dar ali uns 50 anos de garantia. Agora, e a gente pega muito, cara, isso daí aconteceu na sua cidade. Cara, é Espírito Santo, é Bahia,
todos os lugares. Pra gente encerrar, vamos falar então do sistema que falta, que é dos patrocinadores, inclusive, desse podcast. Que eu sei que também foram os patrocinadores da batalha, né? Sim. Ilumac, que tá em tudo. Ilumac. Ilumac, eu conversei bastante com a Gi, que esse movimento que eles estão fazendo pra apoiar nós que estamos aqui, né? Tipo, tentando levar a conscientização, é muito importante, né? Faz muita diferença. Faz. Olha, e tem o pessoal que não tem... eu falo que não consegue sair lá do... Vou dar exemplo aí de... Teve, acho que umas 2 pessoas, um de Fortaleza e não sei se foi de Sergipe, que eles falaram assim, caraca, eu não sabia que o alarme era dessa forma. Eles não sabiam que tinha esse circuito independente. Eles instalavam cabo de rede até semana passada. Ele não sabia que não podia usar, porque não tem conhecimento. E quando ele viu, o Alex explicando, falando ali, mostrando, a gente instalando, e ele vendo que uma instalação correta dentro da norma fica um outro padrão, ele consegue mostrar uma qualidade, entregar segurança e ser bem remunerado, ele falou assim, caraca, é por isso que a gente fica brigando aqui por preço. E todo ano tem que ficar refazendo serviço. A gente dividir esse conhecimento, a gente vê isso. Eu falo muito, Léo, porque a gente às vezes fica julgando pra pessoa fazer errado, mas às vezes ela faz porque ela nem sabe que existe o certo. Então, a gente tá espalhando, tá levando isso, é muito legal. E esse apoio que a Ilumac tem dado, tanto pra mim, pra você, pra Elaine, pro pessoal do Network Construa, eu vejo que eles estão, tipo, auxiliando, né, em todos os players, os professores dessa área. Isso é muito importante, algo que pra nós acaba trazendo um respiro, né, do tipo, putz, estamos no caminho, a gente tem empresas, tem marcas que tá apoiando, né, não tô sozinha nessa jornada. Mas tá, então, gente, pra quem não conhece, Ilumac é de detecção e alarme de incêndio. E aí, inclusive tem QR Code aqui na tela pra vocês conhecerem mais, chamar o Alex, a Gi, mandem lá, fala que estavam ouvindo o nosso podcast, dá uma moral pra gente, né, Léo? A gente precisa de patrocínio pros próximos 6 meses. Tá, e falando de detecção e alarme, o que a gente tem, o que é a isquemia que tem? Você falou do circuito independente? Cabeamento é o vilão. Cabo de rede, cabo CTP-APL, cabo de... Até aqueles cabos de telefone, aquele cabozinho antigo, o pessoal usa. E é tudo maquiado. Vai funcionar por um período aí de 1 ano ali, depois não vai funcionar mais. E aí o pessoal coloca o resistor, a central tá normal, o cliente não vai saber. Aí depois na renovação do alvará que ele vai ver o problema. A gente pega muitos clientes assim, não de outras marcas também. Só que esse problema do esqueminha, ele acaba que ele prejudica o fabricante. Porque o cliente, ele tá vendo ali Ilumac. Aí fala assim, caraca, não tá funcionando, que não sei o quê. Ilumac é muito ruim. Ilumac é muito ruim. Mas não é. O cara que instalou, o cara fez o negócio lá e depois ele some. E aí o cliente quer que troca tudo. E a gente tem que mostrar para o cliente que não é o fabricante. 99,9%, para não dizer 100%, de erro, de instalação, de problema, é por conta da instalação, não de material. A gente já pegou, igual, esses dias nós compramos acho que umas 100 e poucas butoeiras, detector, uma veio com problema. Agora, aquela que veio com problema, olha só, essa daqui, ó, ela não está comunicando. Ele, faz a troca, beleza. Agora, você pegar uma instalação que está toda sem funcionar, não tem como vir com problema. Isso aí, o cara ele já faz o esqueminha ali para ele poder já só enganar o cliente, receber e partir. Léo, muito obrigada. Um podcast muito rico. Falamos de início, de carreira, de religião. Veio a parte de prevenção, de conscientização. Muito obrigada pelo seu tempo. Muito obrigada por participar. Muito obrigada por estar nessa jornada da prevenção contra incêndio junto comigo. É bom ter bons parceiros do lado, é gratificante. Obrigada por ter topado participar do Preview Weekend. Pra quem não sabe, hoje a gente tá gravando na véspera do Preview Weekend. Amanhã inicia tudo. Vai dar a sua primeira aula. A gente tá coração. Nossa, a gente vai ter que filmar e mandar pro YouTube essa aula, Léo, pra galera poder acompanhar. Léo, então é isso. Muito obrigada. Vou te dar
presente, né? Na verdade, você Olha. já deve ter. Já deve ter uns 5 desses. Não, Mas mas presentinho, daí do Mike. olha, pessoal. Meu Deus do céu. Pode tirar um print, tá? Pode tirar um print, que isso aqui eu tiro também, eu mostro. Ó, eu agradeço. É sempre um prazer poder estar ajudando na parte da prevenção. No que eu puder fazer, ajudar, cara, eu tô aí, tô à disposição. Sei que o nosso parceiro também tá engajado com a gente de levar conhecimento, de mostrar, né, um padrão de qualidade, segurança e que acabe com os esqueminha, tá, pessoal? Não faça esqueminha. Esqueminha, você já sabe agora o que é esqueminha, então não aceite. Se for para uma inspeção, uma instalação, já fala para o seu cliente não aceitar, porque se ele fizer, uma hora a conta chega. Ou pode ser para ele ou para você. Uau, pesado! Gente, muito obrigado. Esse foi mais um Prevcast. Quem quiser e tiver dúvida, quiser conversar um pouco mais com o Eliel, onde as pessoas te encontram? Instagram, Eliel Ensina. YouTube, Eliel Ensina. Pode mandar mensagem lá. Na bio tem um telefone também. Pode mandar mensagem lá, pode ligar. Incomodem. Pode incomodar, porque eu gosto, tá? Valeu, Eliel. Valeu. Ah!